Qual é a importância do Dia dos Povos Indígenas? Vamos descobrir? O Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, é uma data comemorativa que tem como propósito celebrar a diversidade cultural e a história dos povos indígenas do Brasil. Em âmbito internacional, essa comemoração acontece em todo dia 9 de agosto, data escolhida pela ONU, Organização das Nações Unidas. A data 19 de abril foi proposta em 1940 pelas lideranças indígenas do continente americano, que participaram do Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México, na cidade de Pátzcuaro. O objetivo dessa reunião era debater pautas sobre a situação dos povos indígenas depois de séculos de colonização e construção dos Estados Nacionais das Américas. Havia grandes interesses pelas etnias indígenas no começo do século XX, em especial com o desenvolvimento da etnologia. O que quer dizer etnologia? Você sabe o que é? Significa ramo da antropologia dedicada aos estudos das culturas chamadas de primitivas. Inspirado por essas demandas, a data foi estipulada no Brasil em 1943, liderada por Getúlio Vargas. O título Dia do Índio, instituído em 1943 pelo Decreto-Lei 5.540, foi alterado para o Dia dos Povos Indígenas, pela promulgação da Lei 14.402, em 8 de julho de 2022. Por que o Dia do Índio mudou e passou a ser chamado Dia dos Povos Indígenas? Na ocasião da sua criação, a data comemorativa foi intitulada Dia do Índio, e assim permaneceu durante quase 6 décadas. O nome gerava um grande desconforto na comunidade indígena, uma vez que a palavra índio é entendida por eles como preconceituosa, por ter um sentido negativo no senso comum, referindo-se a algo selvagem e atrasado. Qual é a importância do Dia dos Povos Indígenas? A data comemorativa, além de celebrar a diversidade da cultura dos povos indígenas, é um importante momento para aumentar os nossos conhecimentos sobre esses nativos. Também é um momento de reflexão sobre as condições em que os indígenas vivem no Brasil e para combater o preconceito existente contra eles. No Brasil, o objetivo inicial do decreto era promover a valorização das diferentes práticas culturais das etnias indígenas, mantendo vivas as histórias e as culturas dos indígenas existentes no Brasil, mostrando à população o quanto os povos indígenas contribuíram para a sua formação. O vocabulário, a culinária e hábitos da cultura brasileira não deixam de negar essa influência. O povo indígena teve grande participação na construção dos nossos costumes. Dentre algumas dessas contribuições, podemos citar o uso da rede de dormir, a produção de utensílios de cerâmica e artesanato de palha de cipó. Na gastronomia, podemos apontar influências como receitas feitas com frutas, mandioca e milho. Também houve contribuição na medicina, através de uso de ervas medicinais. O IBGE contou com 1.652.876 indígenas na população brasileira, segundo dados preliminares coletados pelo Censo Demográfico de 2022. Mas qual é o termo certo? Índio ou indígena? O termo índio, de acordo com o IBGE, deriva de uma confusão cometida por Cristóvão Colombo, pois ao chegar no continente, ele acreditava estar, na verdade, nas Índias. E por isso, os povos que ali habitavam foram genericamente nomeados de índios. Como visto anteriormente, a palavra índio é vista de uma maneira pejorativa. Então, o termo correto é indígena, que significa natural do lugar em que se habita, aquele que está ali antes dos outros. Chundar kar plantak jet. Plante jet.